Olá, na nossa aula de hoje nós vamos falar dos elementos do grupo dos metais alcalinos terrosos. Vamos falar dos elementos, suas propriedades e obtenção. Os metais alcalinos terrosos são esses aqui, o berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Lembro para vocês que na aula passada nós comentamos que o magnésio e o cálcio têm função estrutural no nosso corpo humano, né? E nos seres vivos de uma forma geral, né? A configuração eletrônica desse elemento é do tipo Ns2, ou seja, eles têm 2 elétrons na sua camada mais externa, camada de valência, né? E as propriedades químicas desses elementos são definidas pela facilidade com que esses 2 elétrons são removidos de sua última camada. Eles são muito reativos, não tão reativos quanto os metais alcalinos, porque os metais alcalinos têm só um elétron a ser removido, e os metais alcalinos terrosos têm 2 elétrons. Isso faz com que a energia para retirar esses 2 elétrons dos metais alcalinos terrosos seja maior do que aquela energia necessária para retirar um só elétron dos metais alcalinos, né? Mas, de qualquer forma, eles são bastante reativos, o suficientemente reativo para não se encontrarem livres na natureza. Eles podem ser encontrados como óxido, como sais, de uma forma geral. Aqui nós lembramos, né, que o berílio, por exemplo, né, ele tem número atômico 4, a configuração eletrônica dele vai ser 1s2, 2s2. O magnésio tem 12 elétrons, né? Então ele vai ser o quê? 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2, né? E assim sucessivamente, né? Lembramos também que, em geral, a reatividade desses elementos, né, cresce ao longo do grupo, porque fica mais fácil retirar elétrons desses elementos quanto maiores eles forem. Lembro também que o magnésio, por estar na diagonal com o lítio, eles têm propriedades químicas semelhantes, formando, por exemplo, ligações com um caráter covalente. Esses metais, como eles não são encontrados livres na natureza, né, eles vão ser encontrados na forma de óxido, por exemplo, né? Então aqui nós temos um minério chamado berilo, que nós temos aqui uma fonte de extração do berílio, temos a dolomita, que tem o cálcio, né, e o magnésio, temos a magnesita, que é o carbonato de magnésio, a epsomita, né, sulfato de magnésio heptahidratado, o calcário, que é o carbonato de cálcio, a celestita, né, que é uma fonte de estrôncio, e a barita, que é uma fonte do bário, né? Por terem 2 elétrons na camada de valência, né, os metais alcalinos terrosos são mais duros, mais densos e menos reativos do que os elementos do grupo 1, porém são também altamente reativos, como já comentamos. Todos eles são sólidos branco prateado, né? Então, por que eles são mais duros do que os metais alcalinos? Porque ele tem 2 elétrons, né? Cada átomo tem 2 elétrons, esses átomos vão interagir entre si via 2 elétrons e não via 1 elétron, como no caso dos metais alcalinos. Isso faz com que esses elementos tenham ponto de fusão bastante mais altos do que os metais alcalinos. Aqui a gente vê que o berílio tem um ponto de fusão em torno de 1.300, o magnésio em torno de 649, cálcio 839 e assim por diante. O estranho 768 e o bário 727. Vejam vocês que há uma grande diferença entre o ponto de fusão do berílio e o do magnésio, e não há uma sequência lógica, né, para esse ponto de fusão. Isso por quê? Há uma lógica sim, não há uma lógica aparente a gente olhando só os pontos de fusão. Isso porque as estruturas cristalinas desses metais não são iguais. Então, dependendo da estrutura do cristal em si, eles podem ter um ponto de fusão diferenciado. Isso é o que nós estamos colocando aqui. Aqui, o fluoreto de berílio fundido tem baixa condutividade. Isso por quê?
porque ele tem um grau de covalência bastante acentuado, né? Lembramos, né, que a energia de ionização para formar o berílio, né, berílio 2+, é alta e, por isso, há a formação de um bom caráter covalente nessa ligação. Já, por outro lado, o magnésio, cálcio, estrôncio e bário têm ligações predominantemente iônicas, porque o potencial de ionização desses elementos são mais baixos do que aquele que apresenta o berílio. Nesse slide, eu gostaria de ressaltar para vocês, né, o caráter do berílio, né? Ele tem um caráter anfótero. Isso por quê? Porque ele pode reagir tanto com ácido quanto com base. Se reage com excesso de base, por exemplo, ele vai formar algo dessa espécie e isso, então, vai dar uma característica diferente daquela que apresenta, por exemplo, o hidróxido de magnésio, né, que não reage com excesso de base, porque ele tem caráter simplesmente básico. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês, né, para a gente ter sempre em mente como que nós podemos visualizar o que se forma esses compostos, né, para a gente já se acostumar a ter um modelo. Nós sempre trabalhamos em química com modelos, né? Aqui, por exemplo, eu lembro, né, que o berílio, porque como ele tem a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, isso no estado fundamental. No estado excitado, ou seja, quando esse elemento recebe energia, esse elétron aqui do 2s2, o elétron mais externo, pode ser desemparelhado, formando, portanto, a espécie aqui apresentada, onde tem um elétron no orbital 2s1 e 2p1. Né? Isso ainda, lembramos, né, que quando o berílio ele perde os dois elétrons, esses orbitais aqui ficam vazios, formando então um híbrido do tipo sp3. E justamente nesses orbitais é que vão se localizar as hidroxilas, formando essa espécie aqui com um caráter tetraédrico. Então, isso é em função da perda dos dois elétrons, né, e da formação desse híbrido. Bem, em termos de reações químicas, nós podemos ver que os metais alcalinos terrosos, eles reagem com hidrogênio, formando o quê? Espécies hidretos. Isso porque os metais alcalinos terrosos são bastante eletropositivos, eles vão atrair para si, para próximo do seu núcleo, os elétrons da ligação metal-hidrogênio. Então, quem vai ficar com deficiência de elétron é o hidrogênio, formando, então, hidretos, né? Essas reações ocorrem a temperaturas altas. Isso principalmente porque nós temos que quebrar a ligação hidrogênio-hidrogênio. O hidreto de berílio e de magnésio, que também aqui, né, as espécies presentes são do tipo hidreto, eles são preparados principalmente por vias indiretas, né? Se a gente pegar, por exemplo, o cloreto de berílio, para obter o hidreto de berílio, nós vamos usar um reagente desse tipo aqui, onde vai produzir o cloreto de lítio, né, que vai reagir com isso aqui, e o cloreto de alumínio. Então, é uma forma mais adequada para a produção de hidreto de berílio e de magnésio. Em se falando de reação dos metais alcalinos terrosos com água, a gente vê que o berílio, por ser menos reativo, ele não reage com a água. Nem a quente, ela não é facilitada. Já o cálcio, que está abaixo do berílio, né, ele reage facilmente com água, até mesmo a frio, né? O magnésio, que está entre o berílio e o cálcio, portanto, ele é menos reativo do que o cálcio, mais reativo do que o berílio, porém menos reativo do que o cálcio, ele reage com a água, porém a quente, né? Então, a gente já vê a diferença de reatividade desses metais alcalinos terrosos, né? E o magnésio, né, ele, pela dificuldade, ou certa dificuldade que ele tem de reagir com a água,
ele pode, no mecanismo da reação, formar o óxido, e isso desativa a reação, né? Então, esse óxido de magnésio ele pode ser removido quando nós amalgamamos o magnésio, né? Para poder evitar a formação do óxido. Para a obtenção dos metais alcalinos terrosos, em geral, né, nós podemos usar os respectivos cloretos. Por quê? A partir do cloreto de magnésio, nós podemos, por exemplo, reagir com hidróxido de cálcio se nós quisermos obter o cloreto de cálcio, né? Então, nós podemos obter, né, os cloretos, né, no caso aí, cloreto de cálcio, nós podemos obter o cloreto aqui de magnésio reagindo essa base com ácido, né? Isso por quê? Porque nós vimos que a partir dos cloretos nós podemos, via processo de eletrólise, obter os metais. Então, é uma maneira genérica, como eu falei para vocês em aulas passadas, né, que a gente pode obter os metais por eletrólise, né? Então, nós podemos obter qualquer desses metais dessa maneira, né? E podemos usar, né, para obter esses metais também usando os seus minérios. No caso aqui, nós temos a dolomita, que nós podemos obter aqui, por exemplo, esse óxido duplo, né? E a partir do óxido duplo, nós podemos reagir com a liga de ferro e silício, em presença de oxigênio, e obter aqui o magnésio líquido puro, né? Então, esse magnésio aqui, né, como ponto de fusão desses produtos são altos, né, os pontos de fusão deles, nós podemos, então, aqui simplesmente destilar o magnésio que tem um ponto de fusão relativamente baixo. Aqui, né, o processo Down, né, onde a gente vê que nós usamos, né, esses minérios, né, para obter os óxidos. Aqui nós reagimos, né, com ácido, isso aqui, vamos obter o cloreto de magnésio e o cloreto de cálcio, separamos os dois, né, seja por destilação, por exemplo, ou por solubilidade, e depois vamos fazer, então, a eletrólise, né? Ou podemos reagir esses sais, né, com os óxidos, produzindo o cloreto de cálcio, mas nós estamos interessados o cloreto de magnésio. Pegamos esse cloreto de magnésio, até mesmo em presença de carbonato de cálcio, como nós já mencionamos, né, adicionamos algum produto àquilo que nós queremos fazer eletrólise para baixar o ponto de fusão do mesmo, né? Então, nós podemos usar isso aí, né, para obter, no caso, o magnésio, né? E esses metais, né, como nós já falamos, eles reagem facilmente com oxigênio, né? No caso, todos os elementos reagem com o oxigênio, lembrando que os maiores reagem mais facilmente, né? Os metais maiores, eles perdem seus elétrons com mais facilidade, então as reações facilitadas, né? Essas reações, né, são lentas à temperatura ambiente, mas aumenta ao longo do período, né? Aqui eu gostaria de lembrar que os elementos radioativos, dentre os metais alcalinos terrosos, né, nós temos aí o rádio, né, é um elemento raro, mas muito importante por ele ser radioativo e poder ser usado na medicina, né? Quem tratou inicialmente, né, da obtenção desses elementos, né, dos radioativos, foi o casal Curie, Pierre e Marie, né, que eles fizeram um laborioso trabalho científico na produção de elementos radioativos, muito usado até hoje em dia na medicina, né? O rádio, por exemplo, né, ele é obtido a partir do minério de urânio, que é a peixe-blenda, que é o óxido de urânio, né? E, como ele é raro, é necessário tratar da ordem de 1 tonelada do minério, da peixe-blenda, para obter cerca de 0,1 grama do cloreto de rádio, né? O casal Curie ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1903, né? E, por sua vez, a Marie Curie
ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1911. Então, isso mostra, né, que esses elementos, né, radioativos têm uma importância bastante grande, principalmente na medicina que nós usamos até hoje.